vamos lá. Qual que é a grande discussão? Pastor, a última trombeta do Apocalipse, ao ressoar da trombeta de Deus. O que se trata? Essas coisas são às vezes... Irmãos, a grande questão que eu sempre digo para vocês é que todos os símbolos proféticos, eles não foram ditos aleatoriamente, do nada. Não, são coisas que a própria Bíblia explica-se a si mesma. Ok? Que é o que nós vamos entender hoje mais uma vez. Então hoje você vai entender de uma vez por toda a festa de trombetas. E o que significa a trombeta? Por que a trombeta era tocada? Qual o significado? E por que Deus tem esse relacionamento com o seu povo através da trombeta? Ok? Você vai aprender de uma vez por todas. Nessa noite vai ser uma live incrível, eu tenho certeza. Vamos lá? Pega a tua Bíblia aí. Vamos começar lendo no livro de Números. Números 29. Verso 1. Vamos lá? Números 29, verso 1. Vamos entender o que era trombetas daquela época, né? Que Deus o instituiu dentro do tipo e antítipo, que nós já aprendemos sobre isso, ok? Que são degustações da profecia final. Então isso vai acontecendo ao longo do período histórico bíblico, várias vezes, ok? Vamos lá. Diz o seguinte: semelhantemente tereis santa convocação. Olha aí, ó. Santa convocação no 7º mês. Ok? Que tecnicamente naquela época seria o mês de Tishri, né? Que nós conhecemos. Que eu desenhei o calendário para vocês, né? Então, teria santa convocação no 7º mês. No 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Olha aí. Então isso daqui era a comemoração da festa de trombetas, ok? Descrita lá no livro de Números. Vamos entender isso aqui. Deixa eu pegar um calendário aqui para vocês. Pra gente entender. Deixa eu abrir aqui um calendário. Pra você entender então o que seria o 7º mês, que era o mês de Tishri, né? Deixa eu pegar aqui o calendário. Eu tenho um gráfico que eu fiz. Esse calendário aqui ninguém vai ter, tá? Dessa forma, porque nós que criamos, ok? Ele não existe dessa forma, né? Existe porque criamos, né? Porque, na verdade, o calendário ele é circular e não existe reto assim, ok? Como fizemos. Eu fiz um calendário aqui para comparar os meses de Israel, ok? A contagem de Israel junto com o nosso calendário, ok? Gregoriano aqui, né? Olha aí, ó. Então, nós temos, ó, o primeiro mês de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elu e o mês de Tishri. Perceba que o mês de Tishri, que é o 7º mês... Então tinha aqui, ó, no dia 1º do mês, era a festa de trombetas, que é equivalente ao nosso setembro à metade de outubro, ok? Metade de setembro a metade de outubro era a equivalência da comemoração da festa de trombetas daquela época. Todo mundo entendeu até aqui? Vamos lá. Então o que significava? Era dia de sonido, dia de santa convocação. Era a estipulação de que tinha festa de trombetas. Essa era a missão, era uma santa convocação do povo de Deus. Ok? Isso também está localizado também no livro de Levítico 23, 23. Que era junto com a festa de trombetas, em seguida vinha expiação. Ok? Vamos entender isso aqui. Vamos lá, Levítico 23, 23 diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ou seja, mês de Tishri, ao 1º do mês, ou seja, dia 1º do mês 7, tereis descanso. Aleluia! Memorial com sonido de trombetas e santa convocação. Aleluia! Percebam que aqui Deus chama em Levítico de descanso. Ok? Lembra que nós fizemos o estudo do dia do descanso? E nós já sabemos que essa referência que Deus nos faz, quando ele está se referindo ao descanso, ele está fazendo uma referência justamente do descanso do povo de Deus. Lembra que ele diz para o povo de Israel, vocês não entrarão na terra prometida em que eu vos teria dado descanso. Lembra disso que ele diz lá para o povo no Egito? Como estrutura da rebeldia que eles tiveram. E depois no Novo Testamento, Paulo nos ensina da mesma forma em Hebreus, dizendo também, assim como eles não creram para entrar na terra prometida, se nós também não cremos, nós também não entraremos no descanso. E percebam que a coisa está interligada. O dia da festa de trombetas, ela está ligada com o descanso.
Não é à toa que a igreja que hoje trabalha incansavelmente, ela também está sendo preparada para o dia do descanso, em que o nosso trabalho só vai cessar no dia e no momento que a igreja sai dessa terra, que será considerado como nosso descanso para com Deus. Vocês estão comigo até aqui entendendo isso daqui? Ou seja, perceberam o que era considerável a festa de trombetas? Era o ressoar da trombeta e era o dia do descanso. Era o dia do término do trabalho, como comemoração do término do trabalho. É a representatividade exatamente do sétimo dia. Como Deus trabalhou 6, descansou no 7º. A representatividade do dia do arrebatamento, do arpatzo, que vai acontecer, é o dia do descanso. É a representatividade do arrebatamento. Por isso que Paulo faz essa utilização quando ele está dizendo em Tessalonicenses, ao ressoar da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque é o dia do descanso. Porque é um dia de júbilo. Porque é um dia de santa convocação, em que a noiva será convocada para o dia das bodas do Cordeiro. Vocês estão comigo até aqui? Vamos lá, que eu só estou começando, ok? Vamos lá. Olha o que ele diz. Nenhum trabalho servil os fareis, mas oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Presta atenção nisso aqui. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Vamos lá. Então perceba que primeiro tem trombetas. E depois de trombetas, 7 dias depois de trombetas, no 10º dia, no caso, teria trombetas no dia 1º, 10 dias depois de trombetas, nós temos agora expiação. Ok? E expiação quer dizer aflição de alma, que é a representatividade justamente simbolicamente de júbilo, trombeta, descanso, trombeta. 10 dias depois que trombeta aconteceu, tem aflição de alma. Estão comigo nessa noite entendendo isso daqui ou não? Hã? Percebeu o time que é sequente? O arrebatamento acontece e a aflição de alma depois acontece pós-arrebatamento. Porque nós temos trombeta se cumprindo e depois de trombeta nós temos a última semana de Daniel. Que para aqueles que ficaram na grande tribulação será a aflição de alma. Por quê? Os que foram arrebatados já tinham os seus pecados expiados. Porque foram expiados pela fé, mediante ao sangue derramado na cruz, do Cordeiro, que é o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Já na grande tribulação, será necessário novamente uma feitura de expiação das dores de Jacó, de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia faz essa referência do time. Primeiro trombetas, júbilo, descanso. Depois de 10 dias de trombetas, começa a aflição de alma. É a sequência. Arrebatamento, início, grande tribulação. Estão comigo até aqui ou não? Eu vou mostrar tudo isso na Bíblia para vocês cirurgicamente, ok? Eu faço resumos assim rápidos para vocês, mas nós vamos mergulhar na Bíblia para que vocês entendam isso. Tanto que nesse gráfico que eu trago para vocês, isso aqui é claro. Olha aqui, ó. Trombetas acontece, o arrebatamento. Trombetas acontecendo. Depois de trombeta, no dia 10, expiação do 7º mês. Expiação, por quê? Porque aqueles que ficaram na grande tribulação ainda não tiveram seus pecados expiados porque não creram em Cristo. Ok? Só que na grande tribulação vão se converter. Depois da grande tribulação nós temos tabernáculos, que é o milênio. Perceberam que Deus ele está cumprindo as festas propositalmente. Vamos lá! Jesus cumpriu a festa de Páscoa como Cordeiro Pascual que morreu para a remissão dos nossos pecados. Depois foi sepultado como pão asmo, o pão que desceu do céu. Ressuscitou como primícia. Depois o Espírito de Deus desce sobre a igreja no Pentecoste. Ok? Depois desse período nós temos o intervalo, que é o período da graça. Quando a graça acabar, nós teremos então o arrebatamento acontecendo com júbilo, o descanso. Depois do descanso, pouco tempo depois que o arrebatamento aconteceu, nós temos expiação, que será a grande tribulação, a última semana de Daniel. E
depois que a última semana de Daniel acaba, tem tabernáculos, em que Deus vai tabernacular com os homens na terra durante 1000 anos. Perceba como a Bíblia é perfeita, irmãos, dentro da composição, da sua estrutura perfeita. Ok? Obviamente os gráficos nos ajudam a entender muito bem tudo isso. Vamos lá, vamos continuar aqui para você entender. Então percebeu que há trombetas, júbilo, santa convocação. Depois da santa convocação tem a aflição de alma. Ok? Depois da santa convocação tem a aflição de alma, que é a grande tribulação. E ele continua dizendo: naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Por toda alma que naquele mesmo dia não afligir, será extirpada do povo. Também, toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do povo. Essa estrutura da expiação que será feita na grande tribulação. Ok? Por isso, irmãos, que o trabalho da cessa naquele período. Lembra que tem até louvores que diz que é bendito em toda parte, Jesus Cristo já voltou, sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar, sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Essa estrutura de busca da igreja, e depois tem aflição de alma para aqueles que ainda não foram expiados. E você vai entender cirurgicamente o porquê que aqueles que estão na grande tribulação ainda não foram expiados seus pecados. Porque os que já foram expiados, eles estarão em segurança. Eles estarão salvos, estarão guardados por Deus. Mas ainda existe uma expiação a ser feita, porque existe algo profético a se cumprir. Ok? Não porque Deus quer que eles sejam jogados na fornalha, que eles sejam consumidos pelo fogo. Não, é porque rejeitaram tudo isso. E existe uma profecia a respeito destes que precisa se cumprir. Ok? Vamos ver tudo isso. Vamos lá. Jeremias 30. Falando a respeito da expiação. O porquê que está citando aqui que depois do júbilo, depois de trombeta, vai ter ainda expiação. Porque vai faltar uma expiação para acontecer. Que a Bíblia chama da expiação das dores de Jacó. Jeremias capítulo 30. Vem comigo no Escatologia na Veia, vamos lá. E o seguinte, a palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que te tenho falado. E olha o que ele vai dizer: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei aos seus pais, e a possuirão. Aquilo que hoje você conhece como sionismo. Bando de doido da internet, esses caras doidos. Quem disse que faria isso era Deus. Isso daqui é o sionismo. Ok? Em que Israel estava em cativeiro babilônico, Deus depois, durante o Império Medo-Persa, os traz de volta para sua terra. Isso acontece com os assírios, acontece com o Império Romano, em que Israel está no cativeiro, Deus os espalha pelo mundo, depois Deus os traz de novo para si, para a nação de Israel. Isso é o que eles chamam de sionismo. Ok? É o profético. Sionismo profético. Ok? Vamos lá. Ele diz: e estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e Judá. Isso daqui não tem nada a ver com a igreja. Isso aqui tem a ver com Israel e Judá, a profecia. E olha o que ele diz: porque assim diz o Senhor. Presta atenção, porque estamos vendo tudo isso, o tipo e andamento agora. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 35. Ouvimos uma voz de tremor.
de temor, mas não de paz. Alguém? Por isso que João, quando ele está repetindo toda essa estrutura, quando os discípulos, apóstolos estão dizendo, quando Pedro está falando, quando pois ouvirdes falar de paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição. O Jeremias está dizendo a mesma coisa. O que nós estamos ouvindo, é uma voz de tremor, é uma voz de temor, não é uma voz de paz. Não é uma voz de paz. Alguém? E ele está dizendo, expiação das dores de Jacó. Nós vemos essa repetição. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não há necessidade que vos escrevo. Porque vocês bem sabem que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Pois quando disserem a paz e segurança, não é isso que vem, de acordo com Jeremias, não. Jeremias está dizendo lá. Ok? O que eu ouço é uma voz de tremor e de temor, não é uma voz de paz, não. Não se engane. A mesma coisa Paulo está dizendo em Tessalonicenses, quando, pois, ouvirdes falar de paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição. Como? Presta atenção nisso daqui, porque tem a ver com a profecia para Israel, isso não tem nada a ver com a igreja. Presta atenção. Então lhes sobrevirão repentina destruição, como dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vamos entender de que essas dores de parto, aqui a Bíblia diz que virá quando ouvirmos falar de repentina destruição. E ele diz, continuando em Jeremias, voltando para Jeremias, vou voltar lá, Jeremias 35. Percebeu que aquilo que Paulo citou, quando pois ouvirdes falar de paz e segurança, eis que sobrevirão repentina destruição, como dores de parto, e de modo nenhum escaparão. Pastor, que dores de parto é essa que Jeremias está se referindo? Que Paulo está se referindo ali? Jeremias 30, ele cita o que se trata daquelas dores de parto. Ele diz, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. E olha o que ele diz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Um homem pode dar à luz? Porque, pois, eu vejo cada homem com as mãos sobre os seus lombos, como se estivesse dando à luz. Por isso que Paulo cita aquilo lá em Tessalonicenses. Jeremias já citou a respeito de que dor de parto é essa. Ele está falando a respeito das dores de Jacó. E por que se tornaram pálidos todos os seus rostos? Olha o que ele diz. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, irmãos. Ele, porém, será salvo dela. Oh, my God. Prestem atenção, porque eu estou sendo cirúrgico, hoje é mocotó. Vocês estão comigo nessa noite? Eu preciso voltar isso aqui para você entender de uma vez por todas, irmãos. Vamos lá. Vamos voltar isso aqui de uma vez por todas. Então vocês perceberam que a estrutura das dores que ele está citando aqui, que vai acontecer durante o período da estrutura que está sendo montada de dores de parto, que é o final da graça, para entrar na grande tribulação, ele está se referindo a algo específico, que é as dores de Jacó. E as dores de Jacó vai acontecer quando ouvirmos falar de paz e segurança. É o que a Bíblia diz. Vocês estão comigo ou não? Por isso que a Bíblia diz que depois do descanso, depois de trombetas, depois do júbilo, tem aflição de alma. E essa aflição de alma é da expiação das dores de Jacó, que vai acontecer quando ouvirmos falar de paz e segurança. Mas o que vai lhe sobrevir é uma repentina destruição, como uma mulher que tem dores de parto e de modo nenhum escaparão. Porque o objetivo de Deus é salvar Jacó. Vocês estão comigo nessa noite em nome de Jesus? Presta atenção nisso daqui. Porque aquilo que Jesus vai citando, ele não cita coisas aleatórias. Jesus sabe o que ele está profetizando. Daniel sabe o que está profetizando. Ok? Irmãos, hoje eu preciso ser cirúrgico, tá? Vamos lá.
Vamos lá, de novo. Porque aquele dia, que é o dia do Senhor, última semana de Daniel, como os queiram chamar, ok? Grande tribulação, ok? Que é o momento da expiação. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Presta atenção nisso aqui. Vamos lá. Diga comigo. Dia grande. Vamos lá, escrevam aí. Dia grande. Que não houve outro igual. Escrevam aí, todo mundo. Isso tá na sua Bíblia ou não? Vamos lá, todo mundo, escreve isso daí, por favor. Um dia grande que não houve outro igual. Toda vez que eu ouço isso daqui, eu sei que ele tá falando das dores de Jacó. Eu sei que ele tá falando com Israel. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Isso é para Israel. Porque os pecados de Israel ainda não foram expiados, mas vai ser expiados através das dores de Jacó. Vocês estão comigo nessa noite ou não entendendo isso daqui? Vamos lá. Todas as vezes agora que você ouvir falar dia grande que não houve outro igual e jamais haverá, ele está falando do quê? Ele está falando das dores de Jacó. Ponto. Escreva aí, vamos lá. Todo mundo escreve isso daí. Hoje é mocotó. Vamos lá, escrevam aí. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo, Escatologia na Veia. Vamos lá. Quando ele está profetizando isso, então, ele está falando do quê? Ele está falando do quê? Ele está falando das dores de Jacó. Ok? Vocês concordam comigo ou não? É isso que a Bíblia está dizendo na sua Bíblia ou não que está escrito? Então, quando ele está dizendo que é um dia grande, que não houve igual, esse símbolo é um símbolo específico das dores de Jacó, irmãos. É um símbolo específico da nação de Israel e Judá. Isso não tem nada a ver com a igreja. Vocês estão comigo ou não entendendo isso daqui? Vamos lá. Isso está na sua Bíblia ou só na minha? Vamos lá. Aí muitos acham que quando Daniel está citando essas coisas, quando Jesus está citando essas coisas, ele está citando coisas aleatórias. Não, irmãos, estão citando a palavra. Jesus, ele está profetizando para Israel a própria Bíblia. Por isso que ele disse, eu não vim revogar não, eu vim cumprir. Vamos lá, vamos entender isso aqui que está desenhado para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou repetir. Jeremias então está citando a respeito das dores de Jacó. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro. E é um tempo da angústia de Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Falando a respeito dos 144 mil. Que serão poupados e selados naquele período. Ok? Vamos entender isso aqui. Olha o dia. Isso é citado em vários livros, tá? Vamos ver no livro de Daniel. Vamos lá. Daniel. Olha aqui. Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levantará a favor dos filhos do teu povo, Daniel. Quem são os filhos do povo, Daniel? Israel, Jacó, a descendência de Israel. E olha o que ele diz. Haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo. Ele está falando de quem, irmãos? Ele está falando das dores de Jacó. É uma profecia para Israel. Isso não tem nada a ver com a igreja. É uma profecia para Israel. Quando Daniel está falando no período da grande tribulação, em que o próprio Miguel vai se levantar para proteger a nação de Israel, os 144 mil. Aleluia! Aí você perceba que no mesmo momento que a expiação das dores de Jacó está acontecendo, no verso 2, olha o que ele diz. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, ou seja, os mortos em Cristo, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. No final do milênio. Os que ressuscitam em Cristo. No verso 2, ele dá um intervalo de 1000 anos.
Vocês perceberam porque nesse período da ressurreição dos mortos em Cristo, vida eterna, júbilo, trombeta, santa convocação, descanso, em seguida tem acontecendo o quê? A expiação das dores de Jacó, que haverá uma angústia como nunca houve. Que é o período da última semana de Daniel. Vocês estão comigo nessa noite? Aí você entende o porquê que Jesus citou isso lá em Mateus 24, novamente. Ou você fica com a Bíblia ou não fica. Olha o que Jesus disse em Mateus 24. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, onde que é o lugar santo? Israel, Judeia, Monte Santo, Jerusalém. Quem lê, entenda. Olha o que ele diz. Então, os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar nada de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Olha o verso 21, irmãos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Por quê? Porque Jesus está citando as dores de Jacó. Aleluia! A Bíblia explica-se a si mesma. Vocês estão comigo ou não, irmãos, entendendo isso daqui? Aleluia! Mas você perceba que a expiação das dores de Jacó ela acontecer na última semana de Daniel, trombeta já aconteceu, meu filho! Aleluia! Oh my God! Eu só tô começando, tá? Hoje é mocotó. Falei pra vocês que hoje era mocotó. Só tô começando. Estão comigo nessa noite ou não? Entendendo de uma vez por todas? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro. Que dia? O dia da expiação das dores de Jacó. Só que para a expiação acontecer, meu filho, trombetas aconteceu antes, porque é o descanso da noiva de Cristo. Aleluia! Aleluia! Escatologia. Só é enganado quem quiser, irmãos. Aqui nós ficamos com a Bíblia. É disso que eu digo para vocês que a Bíblia explica-se a si mesmo. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia! Escatologia na veia. Aleluia! Eu só tô começando, hein? Só tô começando a live. Vocês estão comigo nessa noite até aqui? Estão acordados ou estão dormindo até aqui? Todo mundo entendeu? Ninguém vai mais roubar isso do teu coração em nome de Jesus? Hã? Ninguém vai mais roubar isso do teu coração? Percebeu então que quando Deus está falando a respeito da expiação, que falta acontecer? Porque, irmãos, a expiação da igreja já aconteceu, é Cristo. A nossa expiação é Cristo. E por que de Jacó ainda vai acontecer? Porque eles não acreditam em Jesus. É simples assim, irmãos. Seja bem-vindo, Eliane. Em nome de Jesus. Vocês estão conseguindo entender? Por que as dores de Jacó precisam acontecer? Porque eles não acreditam em Cristo. Porque senão nem seria necessário. Ok? Se Israel tivesse convertido, se Israel se convertesse no período da graça, a grande tribulação não seria necessária. Aleluia! Mas ainda existe uma expiação a ser feita porque Israel ainda não crê que Jesus é o Messias. Por isso que essa profecia precisa se cumprir. Por isso haverá o envolvimento espiritual de Miguel, que vai estar aqui na terra naquele dia, que será uma angústia como nunca houve, jamais haverá coisa igual. Por isso que Jesus cita isso em Mateus 24. E esses hereges ficam incluindo a igreja nisso. Você está anulando o sacrifício de Jesus. Quando você coloca a igreja na grande tribulação, você está colocando a igreja na expiação das dores de Jacó. O que você está dizendo? Você está dizendo que o pecado da igreja não foi expiado. É isso que você está me dizendo, meu filho. Ok? Por isso que eu digo para vocês, fiquem com a Bíblia. Fiquem com a palavra, pelo amor de Deus. Ela é pura, simples, poderosa, eficaz.
Se isso tiver na tua Bíblia, fique com isso. Se não tiver, descarte o que eu estou dizendo. Se não tiver nada do que eu estou dizendo na tua Bíblia, joga fora essa live. Descarte. Aleluia. Vocês estão comigo até aqui, irmãos, em nome de Jesus? Vocês estão comigo? A Érica colocou aí, ó. Bom, explodiu a minha mente, pastor. Aleluia. A Bíblia é perfeita, irmãos. Fiquem com a Bíblia, simples assim. Por que eu estou dizendo para vocês, irmãos? O diabo sabe que isso precisa acontecer. E a intenção do diabo é trazer confusão na igreja, porque a única coisa que pode nos afastar e desagradar a Deus é a falta de fé. Porque se eu não creio, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo, para afastar crentes de Deus, ele ataca a fé das pessoas. Para que a sua fé seja minada, para que você não creia, não acredite. E aí não vai acontecer literalmente sobre a tua vida. É a única forma de ele te atrapalhar. Porque a Bíblia diz: o que pode nos separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados. Nada pode nos separar desse amor. A menos que você não tenha fé. A menos que você não tenha fé. Aí você vai se perder. Por isso que o diabo tenta atacar a nossa fé todo tempo. Todo tempo ele joga a semente maligna daqueles que parecem serem homens de Deus, mas eles são lobos em pele de cordeiro. Cuidado com estes. Ok? Por isso que vocês não vê eles usando a escritura, a bíblica revelada, não. Eles só citam a Bíblia aleatoriamente para você acreditar que eles estão pregando a palavra, mas você não vê ele mostrando um texto bíblico para você. Não tem presença do Espírito Santo sobre a vida destes. Ok? Porque a intenção deles é enganar, porque são lobos em pele de cordeiro. Aleluia. Fujam destes, de acordo com a Bíblia. Fiquem com a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Olha tudo que nós estamos mostrando cirurgicamente. Guardem esses textos, irmãos. Tirem print disso daqui. Vamos lá. Porque aquele dia que a expiação das dores de Jacó, grande tribulação, última semana de Daniel, é um dia que não houve outro semelhante. Nem os discípulos passaram coisa igual, irmãos. Nem a perseguição que os apóstolos passaram, nem o que os judeus passaram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Não se compara com a grande tribulação, irmãos. Nada se compara. Foi Cristo quem disse. Aleluia. E nem tampouco haverá coisa igual. Por quê? Porque é o tempo da angústia para Jacó. Porém, ele será salvo dela. Como que Jacó será salvo? Os 144 mil, que nós já sabemos, do capítulo 7 do Apocalipse, que eles são selados das suas testas. E eles serão poupados no deserto por Miguel durante 1260 dias da grande tribulação. A metade da grande tribulação que eles serão poupados. Por isso que em Daniel 12, a Bíblia diz que naquele tempo se levanta Miguel. O Miguel estará presente guardando o povo de Deus no deserto. No período que haverá um tempo de angústia. Qual angústia é essa? A angústia de Jacó. Expiação das dores de Jacó. Quando 144 mil estarão guardados por Deus porque eles se entregaram a Cristo. E eles serão selados nas suas testas. Porque Deus ainda vai salvar o remanescente de Israel para ele. Porque o remanescente de Israel pertence a Deus, pertence a Cristo. Aleluia. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Vocês estão comigo nessa noite? Por isso que Jesus, quando está citando Mateus 24, ele cita as mesmas palavras que Daniel e que Jeremias. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Porque será o período da expiação das dores de Jacó. É um período que a humanidade não conhece, irmãos. Eu nem ouso estipular tudo isso. Além de eu ter visto em visão, muito que eu vi em visão, mesmo assim, Deus nunca me permitiu. Ele sempre fala para mim: Tiago, aquilo que eu já te mostrei em visão não se compara com a realidade do que vai acontecer. Porque você não estará aqui para presenciar aquele momento. Aleluia. Mesmo Deus me mostrando em visão, mesmo eu vendo, mesmo eu estando lá naquele período, sentindo pouca coisa, Ele diz que não se compara com a realidade do que vai acontecer. Por isso que eu não ouso a estipular e a dizer o que será a grande tribulação. Aleluia. Por isso que eu digo que essa galera é louca quando diz: estaremos aqui na grande tribulação dando glória. Você não sabe o que é grande tribulação, meu filho. Nem eu sei, na verdade. Porque Jesus não me permite. Ele fala que é algo tão grandioso que o que ele me mostrou não é nada. E o que ele me mostrou é insuportável, quanto mais o que será. Ok? Eu não ouso a estipular e a dizer. Estão comigo até aqui? Entendendo isso daqui? Vamos lá, vamos voltar para Jeremias. Jeremias 30, verso 8. Eu só estou começando, amém?
Vamos lá, Jeremias 30, verso 8, ele diz: por que será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Falando da libertação de Israel. Aleluia. Mas servirão ao Senhor, o seu Deus, como também a Davi. Serei que lhes levantarei. Por que Deus aqui está se relacionando dessa forma com Israel? Porque é o próprio Jesus, irmãos. Deus do Antigo Testamento se relacionava como o Senhor para Israel, utilizando os símbolos bíblicos. Por isso que ele é chamado da raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Pelo amor de Deus, é o próprio Jesus. Por isso que ele está dizendo a Israel: vocês vão me servir, Israel. Vocês vão se converter a mim, Israel. Quem? O próprio Jesus, Cristo, o Messias que já veio. E que eles estão esperando o Messias que já veio e já morreu para a expiação dos pecados. Mas eles não acreditam ainda. Só que na grande tribulação, através da expiação das dores de Jacó, eles crerão. Aleluia. Aleluia. E o próprio Cristo salvará. Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo para Israel, para Jacó, para os 144 mil. O próprio Jesus dizendo: não temas, pois, ó tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem os atemorize. Perceba que isso acontece no período do milênio, com 144 mil, né? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim, olha isso aqui, darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas te castigarei com medida, e de todo não te darei por inocente. Perceba esses detalhes que Cristo está citando aqui, dizendo: Israel, você não está inocente. O que você vai receber é justo, só que eu vou te salvar. Ok? Lembra que quando Jesus estava sendo crucificado, quando eles escolheram Barrabás, o Pilatos, ele lava as mãos. Lembra disso? Ele lava as mãos, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. E aí os judeus começam a gritar: que o sangue desse justo recaia sobre nós e os nossos filhos. É sobre isso daqui que Jeremias está citando. Dizendo a Israel: eu vou te salvar, mas existe uma medida de castigo que virá sobre você. Por isso que ele chama de expiação das dores de Jacó. Aleluia. Por quê? Porque Israel não é inocente. Ok? E Deus é justo. De todo não te terei por inocente. Ok? Presta atenção. Porque assim diz o Senhor: a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar um curativo. Não tem remédio que possa te curar. Todos os seus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti. Por que Jesus está citando isso no período da grande tribulação? As alianças que Israel vai fazer com os povos vizinhos, que na verdade são seus inimigos. Porque te feri com a ferida de inimigo e com o castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Por que gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável, pela grandeza da tua maldade e a multidão dos teus pecados eu fiz essas coisas. Por isso todos os que te devoram serão devorados. Quem virá contra Israel? Os povos vizinhos. Edom, os amalequitas, os ismaelitas, os edomitas, os persas, os turco-otomanos. Ok? Estes são os povos que virão contra Israel nos últimos dias. O leão, o urso, o leopardo. Aleluia.
E todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados. E todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Porque muitos dizem hoje, os sionistas, esse povo não é o povo da Bíblia. Não é o que a galera ensina hoje, irmãos. Dizendo que Israel é uma repudiada de Deus. E o próprio Jesus cita isso, dizendo, não, te chamam de repudiada, mas nunca mais te chamarão, porque eu vou te salvar, Israel. Aleluia. Aleluia. Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó. E apier-me dar-me-ei, ou seja, terei piedade de você, das tuas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Verso 19. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-ei, e não serão apoucados. Falando a respeito da salvação de Jacó, amém? No final da grande tribulação. Os seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Ou seja, todos que vierem contra Israel em Gog e Magog, na guerra do Armagedon, no fim dos tempos, todos os inimigos de Israel em volta, Deus vai se vingar deles e vai castigá-los. Aleluia. E os seus nobres serão deles, e os seus governadores sairão do meio deles, e farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor. Aleluia. E olha o que ele diz, e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Jesus aqui citando a conversão de Israel, irmãos. Quando Israel se converte no final da grande tribulação, através das dores de Jacó. E olha o que ele diz, eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. E olha o que ele diz, não voltará atrás o furor da ira do Senhor. Falando da grande tribulação. Até que tenha executado, até que tenha cumprido os seus desígnios do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso. Porque é no fim dos dias que Deus vai fazer tudo isso. O cumprimento da última semana de Daniel, em que cumprirá as dores de Jacó, que Deus vai derramar a sua ira sobre tanto os ímpios da terra, quanto os inimigos de Israel que vierem contra ele nos últimos tempos. Estão comigo nessa noite, irmãos, em nome de Jesus? Vocês estão comigo nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia. Vamos lá, que hoje é mocotó. Eu falei que hoje era mocotó. Deixa eu ler um superchat aqui. Em nome de Jesus. Vocês estão comigo nessa noite? Em nome de Jesus. Pastor, daqui 1 hora faço mais um aniversário. Confesso que sou filho pródigo e estava me arrumando para comemorar o aniversário em algum lugar, mas desanimei e estou aqui na sua live. Me ajuda em oração, pois sou inocente e conheço pois não sou inocente e conheço a verdade. Glória a Jesus. Hoje Deus está te dando livramento, Ronaldo, nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Hoje Deus está te dando livramento. Você não vai para canto nenhum. Você vai comer do rolo que Deus tem a te entregar nessa noite através dessa palavra. Aleluia. Fica nessa live nessa noite. Parabéns pela sua atitude. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Pois é por sua causa que estamos aqui. Aleluia. Vocês estão comigo nessa noite? E quando que tudo isso vai se desenrolar, pastor? A Bíblia diz, Israel, no fim dos dias que você vai entender tudo isso. No fim dos tempos. No fim dos dias. Que é o que você vai entender verdadeiramente quem eu sou. A raiz de Davi. Aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, vocês estão comigo até aqui? Em nome de Jesus, vocês estão comigo até aqui? Nós só estamos começando, ok?
Vamos lá. Aí nós vamos entender o quê? Que dentro desse requisito de júbilo, de descanso, de soar de trombeta, existia uma separação específica que Deus fazia. Tinham critérios específicos que Deus fazia. Por isso que quando é citado no Novo Testamento, irmãos, guarda a tua veste, as suas roupas, a santidade, Deus não está citando isso à toa. Isso tem um requisito profético na palavra de Deus. Amém? Dentro do requisito da festa de trombetas. Vamos lá, vamos voltar aqui. Êxodo 19, 13. Êxodo 19, 13. Pega a sua Bíblia aí. Vamos lá. Êxodo 19, verso 13. Vamos entender agora a respeito das roupas. Ok? Santificação das roupas que era utilizado no momento de trombetas. Ok? Que você vai entender que esse símbolo sempre esteve ali no profético, no tipo e no antítipo. Ok? Por isso que quando chega no Novo Testamento, Deus não está citando essas coisas à toa. É proposital. Ok? Êxodo 19, 13. Vamos lá. Diz o seguinte. Veio a Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Em Êxodo 19, Êxodo 20, nós temos os mandamentos sendo entregues. Amém? Êxodo 19, nós temos aqui a conversa de Moisés intervindo entre Deus e o povo. Ok? A intervenção entre Deus e o povo. E olha os símbolos proféticos que estão aqui para que o povo pudesse ter acesso a Deus. Nada mudou, ok? Esse sempre foi o símbolo profético utilizado por Deus. Percebam que não é a primeira vez que ele está citando isso lá em Tessalonicenses. Ok? Vamos lá. Verso 9 diz o seguinte. E disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem espessa. Deus vindo numa nuvem. Para que o povo ouça, falando eu contigo. E para que também te creiam eternamente. Olha isso. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Vamos lá. Disse também o Senhor a Moisés, verso 10. Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas roupas. Presta atenção nisso aqui. Olha aqui. Tem um povo que para estar diante de Deus tem que estar com a sua veste limpa. Tem que estar com a sua veste preparada. Com as suas vestes santificadas. Perceba que isso daqui não é à toa. No Novo Testamento, quando é citado, os mesmos requisitos Deus utilizava no Antigo Testamento até mesmo para dar a lei. E olha o que ele diz, o símbolo. Estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Presta atenção nisso aqui que tem revelação profética. Presta atenção. E marcará o limite ao povo em redor, dizendo: guarda-vos, não subam ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Olha isso. O povo não podia ter acesso a Deus, irmãos. Era impossível. Ok? E quem tentasse ter acesso a Deus de alguma forma ia morrer. De acordo com a Bíblia. E olha o que ele diz no verso 13. Presta atenção porque isso aqui tem uma revelação do arrebatamento codificado. Olha o que ele diz. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedrada ou flechadas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, oh my God, o povo poderá subir o monte. Aleluia!
representa autorização. Perceba que todo o povo era pecador. Todo o povo não estava purificado, mas aqueles que estavam com as suas vestes limpas, aqueles que estavam com as suas roupas preparadas, purificadas, quando eles ouvissem o som da trombeta, eles estavam autorizados a subir. Você tem que ser espiritual para entender que Deus sempre deixou o arrebatamento codificado na palavra. Sempre deixou, não é novidade. Para aqueles que são espirituais, conhecem as Santas Escrituras, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia explica-se a si mesma. Por isso que Deus utiliza o símbolo da festa de trombetas para o arrebatamento. Porque trombetas, irmãos, representa a autorização para o povo que está com a veste preparada a subir. Aleluia! Vocês estão comigo, pelo amor de Deus, irmãos? Fiquem com a Bíblia é poderosa, meu filho. Aleluia! Eu fico impressionado com isso aqui, irmãos. Fico emocionado com isso aqui. O amor de Deus, oh my God, consolações do Espírito estejam com vocês. Quando a trombeta soar, significa, igreja, vocês estão autorizados. Estão com a veste preparada, estão autorizados, sobe! Ouça, diga, vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus é o nosso objetivo. Aí muitos acham isso coincidências da Bíblia. Não, meu filho, Deus não faz coincidência, Deus não trabalha com coincidência. Não no processo. Escatologia na veia. O meu Deus não trabalha com coincidência, não. Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas, olheis e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como voz de trombeta, ouvia falar comigo e disse: João, sobe aqui! Você está autorizado, sobe aqui! Testifica. Aleluia! Certamente, certamente. Vem o amém, ora vem, Senhor. Escatologia na... Pastor, não gosto que você grita. É os demônios que estão na sua vida que não suportam a minha voz. Expulsa eles. Assim como tivemos a imagem do homem... A primeira voz, como voz de trombeta, ouviu falar comigo e disse: sobe, tá autorizado. Mostrar-te-ei as coisas que depois dessa ainda hão de acontecer. E logo fui arrebatizou. E logo fui arrebatado. Aleluia! Porque o som da trombeta representa a autorização de Deus dizendo: sobe! No abrir e fechar de olhos ao som da última... Sobe! Pois a trombeta soará, os mortos suscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Deus poderoso! É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Aleluia! Deus poderoso. Porém, o que é corruptível... De pensar que eu só comecei a live, hein? Poderia terminar já, né? Só comecei. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Escatologia na veia, escatologia na veia, escatologia na veia. Deus poderoso. A Bíblia
explica-se a si mesma. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Estão comigo nessa noite? Posso continuar a live? Aleluia! Ou já vamos subir? Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte, porque quando a gente ouvir, pode subir, autorizado. Aleluia. Essa é a representação da trombeta para a igreja, irmãos, é autorização. Não tem nada a ver com a trombeta de juízo do Apocalipse, isso é uma coisa à parte. As trombetas do Apocalipse é um anúncio dos juízos de Deus. Ao que Paulo está citando em Tessalonicenses, dizendo que ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós seremos transformados em corpo de glória. É a autorização de Deus para o cumprimento profético. Aleluia! Vocês estão comigo nessa noite em nome de Jesus? E ele continua dizendo: então Moisés desceu do monte, ao povo se santificou, e o povo lavaram as suas roupas. Por isso que quando Deus está se relacionando com a igreja em santidade, ele se refere justamente à questão das roupas da igreja. Porque as roupas da igreja representam o dia de trombetas, irmãos, em que a igreja se preparou, em que a igreja foi alcançada, porque ela já foi lavada na graça pelo sangue do Cordeiro. O que vai precisar na grande tribulação é expiação das dores de Jacó, porque eles ainda não creram. Aleluia! Vocês estão comigo ou não? Isso está desenhado. Deixa eu desenhar para vocês aqui, vai. Deixa eu desenhar para você, vamos lá. Entendeu ou quer que eu desenhe para você? Então perceba que o povo ficava no pé do monte e o Senhor vinha nas nuvens. O Senhor fala: Moisés, eu vou vir numa nuvem espessa. Ok? Por isso que lá quando ele falou a respeito da colheita do fim dos tempos, a primeira colheita ele vem nas nuvens e a outra ele desce no Monte das Oliveiras, no final da grande tribulação. Ok? Mas durante o período do arrebatamento é nas nuvens. Por isso que nós vamos ao encontro. Não é ele que vem, nós que vamos. Aleluia. Isso daqui é o simbolismo do arrebatamento, irmãos. Ele então dizia a Moisés: diga ao povo que se santifiquem, Moisés. Quando o povo se santificar, então eu vou estar nas nuvens do monte. E aí ao som da trombeta o povo pode subir. Mas quem tentar subir enquanto a trombeta não tocar, vai morrer.
E o povo se santificava. Por isso que, como representatividade, da mesma forma que os discípulos viram Jesus subir, ele disse, lembra, ô Galileus, por que vocês estão aí olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, vocês também verão e ele descerá, da mesma forma. Porque é uma representatividade do Monte Sinai. Jesus, ele está representando, lembra? Da estrutura profética, irmão, simbólica. Perceba que o símbolo é o mesmo. Ok? O símbolo é o mesmo. Da mesma forma que aconteceu lá, quando Deus desceu em cima do monte para Israel, só que Israel rejeita. Agora quem terá o encontro é a igreja. A igreja vai ao encontro dele. Ok? Israel só vai ter o encontro da expiação das dores de Jacó somente na grande tribulação. Por isso que no final da grande tribulação, Jesus ele diz que dará ordem aos seus anjos para recolher os seus escolhidos 4 cantos. Quem são os escolhidos 4 cantos? Os que passaram pelas dores de Jacó. Ok? São 144 mil. Aleluia. E obviamente aqueles que vão se converter na grande tribulação, né? Porque terão muitos que vão se converter na grande tribulação. Aleluia. Vocês estão comigo ou não, irmãos, entendendo isso daqui? Olha como a Bíblia é perfeita. Ok? Olha como tudo é cirúrgico. A Bíblia é linda, irmãos. Olha os gráficos, como incrível. Você só vê isso nesse canal, irmãos. Vai, ajuda esse canal. Curta, compartilha, ativa o sininho e deixa o like. Vem comigo no Escatologia na Veia. Quero agradecer Jorge Luiz. Obrigado por reconhecer o nosso trabalho. Fazer que nós estejamos aqui mais vezes. Vamos lá, curta, compartilha, ativa o sininho e deixa o seu like. Se torne membro do canal. Ainda nem comecei, eu tô na metade da live ainda, ok? Vamos lá, curta, compartilhe, seja membro do canal, ajude esse canal, irmãos, para que nós estejamos aqui mais vezes. Em nome de Jesus, curta, compartilhem e ativem o sininho. Vem comigo no Escatologia na Veia. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia na Veia. Vocês Estão comigo nessa noite? Eu falei que hoje era mocotó. Ok? Então você percebeu que o povo estava autorizado a subir diante de Deus quando a trombeta soasse. Por isso que Deus utiliza o mesmo símbolo para a igreja. Porque isso é um símbolo profético de autorização. Ok? Todas as vezes que houver a manifestação de Deus, irmãos, dentro do profético, para o resgate, para qualquer coisa que seja para encontro, tem a manifestação da trombeta. Ok? Tem a manifestação da trombeta. Aleluia. Vamos lá, continuando. Por isso que quando Jesus vê os discípulos, vem Jesus também subindo nas nuvens. E o anjo diz, ele vai voltar do mesmo jeito. Quando ele vir para a igreja é do mesmo jeito. Quando ele vir para Israel é do mesmo jeito. Ele vai vir nas nuvens também. Ok? E vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Durante o período da grande tribulação, no final da grande tribulação. Para Israel. Depois da expiação das dores de Jacó. Mas perceba que antes das dores de Jacó tem trombetas. Ok? Que é para aqueles que já lavaram as suas vestes. Aqueles que se prepararam. Aqueles que foram purificados. Ok? Israel só não vai subir no arrebatamento porque não se preparou, porque não lavou suas vestes. Assim como aqueles que não fizeram também vão ficar na grande tribulação, seja ele crente ou não crente. Se não preparou a veste, vai ficar. Aleluia. Vocês estão comigo ou não, irmãos, entendendo isso daqui? Vamos lá, vamos continuar. O negócio tá lindo hoje. Vamos lá. João 15:3. Olha o que ele diz. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Perceba que essa é a tipologia da igreja. E por isso que ele diz em Êxodo, o povo se santificou e lavaram as suas roupas. Só que a igreja, irmãos, é limpa pelo quê? Limpa pela palavra, de acordo com João. A igreja foi coberta pelo sangue do Cordeiro. Nossos pecados já foram expiados na cruz. De Jacó ainda não. Jacó ainda tá com a roupa suja. Deixa eu te contar que tem um monte de crente com a roupa suja. Se eu te contar que tem um monte de crente com a veste suja. Por isso que vão ficar na grande tribulação. Vocês estão comigo ou não, irmãos, entendendo isso daqui? Eu não tô aqui brincando, ok? Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma live de brincadeira. Aleluia. Aleluia.
Nós estamos aqui dando discernimento e conhecimento para a noiva do Cordeiro. Aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra. Porque a Bíblia é o verbo. A Bíblia é que limpa. A Aninha colocou aí, glória ao Eterno por nos revelar a sua palavra através desse canal abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus, Aninha, por reconhecer o nosso trabalho. Fazer que nós estejamos aqui mais vezes. Aleluia. Todo mundo está entendendo isso daqui. Então qual era a autorização? Roupa limpa, som de trombeta. O povo de Israel tinha que se santificar, lavarem as roupas. Estava com a roupa limpa, ouviu o som da trombeta, pode subir ao encontro a Deus. Ok? A igreja, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Por que a igreja vai subir? Porque a igreja está limpa. Por que a igreja vai subir? Porque ela se lavou no sangue do Cordeiro. Por que a igreja vai subir? Porque os pecados dela foram expiados através da crença do derramamento de sangue de Jesus da cruz para a remissão dos nossos pecados. Por isso que eu digo para você que quem coloca a igreja na grande tribulação, irmãos, ele anula o sacrifício de Jesus. Ele anula o sacrifício de Cristo, de acordo com a última semana de Daniel, que é a expiação das dores de Jacó, porque ainda não foram expiados. Por quê? Porque não creem. Porque só vão crer na grande tribulação para cumprir a plenitude dos gentios. Amados, não quero que vocês sejam achem que são tão sábios, porque eu vos conto o mistério, a teimosia da nação de Israel, do povo de Israel, lembra Romanos 11:25? Não vai durar para sempre, mas somente até que a plenitude dos gentios, ou seja, a igreja que tem a roupa lavada, que foi expiada pelo sangue do Cordeiro, venha para Deus. Aí Deus vai ter um tratar com Jacó. Aí depois Deus tem um tratar com Jacó na grande tribulação. Vocês estão comigo nessa noite ou não, entendendo isso daqui? Vocês estão comigo nessa noite, pelo amor de Deus? Irmãos, a Bíblia é tão pura, por isso que eu digo para vocês que se causa chateação em nós que conhecemos a Bíblia, imagina o coração de Deus daqueles que desvirtuam as pessoas da verdade. Imagina o que isso não é, a tristeza para o coração de Deus. Daqueles que negligenciam por não conhecerem a verdade, ensinam o povo de Deus aquilo que é errado. E fazem o povo perder a fé naquilo que é o plano secreto de Deus. Vocês estão comigo nessa noite em nome de Jesus? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Aleluia. Então precisava estar com a roupa limpa. E João 15:3 ele diz: vós já estáis limpos pela palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Por isso que a igreja tem azeite de sobra, que é o quê? A palavra. A igreja tem o quê? Novo e Antigo Testamento. Perceba que as virgens que não eram prudentes, elas não tinham azeite suficiente. Elas tinham azeite, as lâmpadas estavam acesas, mas não era o suficiente para esperar o noivo vir. Essa era a diferença daqueles que estão limpos pela palavra, daqueles que têm o Novo e Antigo Testamento salvos, aqueles que permanecem limpos, expiados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Por isso que na grande tribulação, aí Paulo está dizendo, ao ressoar da trombeta de Deus, autorização. Os mortos em Cristo ressuscitam. Nós estaremos com Deus. Depois que a igreja estiver com Deus, então a expiação das dores de Jacó, Israel, que vai estar debaixo do governo do anticristo, e os juízos estabelecidos dos selos, trombetas e taças sendo derramados sobre a terra. Tudo isso daqui é representatividade da expiação das dores de Jacó. Mas perceba que antes disso, trombeta já aconteceu. Ok? Porque trombetas vem primeiro. Sequência de trombetas começa a expiação das dores de Jacó. Estão comigo nessa noite? Em nome de Jesus, compreendendo isso daqui? Vocês estão comigo nessa noite compreendendo? Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Israel não vai ao Pai, a não ser que ele se converta a Cristo. Israel não tem acesso. Ok? Por isso que Israel vai ficar para a expiação das dores de Jacó. E então, na grande tribulação, eles se converterão. Que haverá juízos como nunca houve, jamais haverá coisa igual, de acordo com aquilo que Jesus disse. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, como disse ao profeta Daniel, e aí o profeta Daniel disse, haverá uma angústia como nunca houve, jamais haverá coisa igual. Que angústia? As dores de Jacó. Mas perceba que para isso acontecer, trombeta já aconteceu. Vocês estão comigo nessa noite? Em nome de Jesus? Percebam que aqui é um detalhe que nós acabamos de ver. As roupas do povo têm que estar limpas para subir.
Por isso que quando ele está se retratando da noiva em Apocalipse 7, falando da estrutura em que a noiva já foi, e agora Israel também terá que ter a veste lavada. Percebe? Assim como aconteceu com Israel no passado, isso tem que acontecer também com Israel no futuro. Enquanto eles não lavar as vestes, eles não podem subir. Ok? Por isso que a gente vê isso acontecendo na grande tribulação. E eu vou mostrar para vocês agora. Quando Israel vai lavar as vestes? Eu vou mostrar para vocês agora, na grande tribulação. Ok? Deixa eu ver aqui a Maria. Muito obrigado, Maria, por reconhecer o nosso trabalho e fazer que nós estejamos aqui mais vezes. Deus te abençoe, pastor Tiago. Sandro Rocha comentou positivamente sobre você. Nossa, tô impactada. Quem é Sandro Rocha? Pastor Sandro Rocha ou Sandro Rocha, meu amigo? Eu não sei quem é que está falando, amém? Mas amém. Deus abençoe Sandro Rocha por reconhecer o nosso trabalho e fazer que nós estejamos aqui mais vezes. Aleluia. Vamos lá. Perceberam aqui em Êxodo? Irmãos, Deus não abrirá exceção para ninguém. Israel também terá que ter a sua veste purificada. Ok? E eu vou mostrar para vocês quando isso vai acontecer. Vamos lá. Apocalipse 7. Percebam aqui as roupas. Assim como tinha que ter autorização de trombetas para subir, a roupa está purificada e a igreja já se preparou. Né? A igreja se prepara, a igreja é revestida, a igreja será livrada. E olha quando Israel vai se converter junto com os respigas que ficar na grande tribulação. Apocalipse 7. Vamos ver esse detalhe. Ok? Eu sempre pulo essa parte para ministrar o teu coração, mas Deus me mostrou que chegou a hora, então já solto tudo logo. Vamos lá. Apocalipse 7, vamos lá. Lembra que aqui ele está falando de 144 mil. Vamos lá? Vamos prestar atenção, vamos lá. Apocalipse 7, vem comigo no Escatologia na Veia. Vamos lá, Apocalipse 7, as roupas. O detalhe que nós vamos ver aqui agora é das roupas, ok? Apocalipse 7, verso 1. Depois dessas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos do céu. Lembrando que isso aqui já é na grande tribulação, tá? Isso aqui já é grande tribulação, Apocalipse 7. E ele diz: para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu vi outro anjo subir do lado do sol nascente, o que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado o poder de danificar o mar e a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra nem o mar, nem árvore, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ele cita quem são esses assinalados, esses servos do nosso Deus. Ele diz: ouvi o número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Estes aqui são os que serão justamente salvos na expiação das dores de Jacó. Por isso que ele diz: Israel, você vai passar por dores, mas eu vou te salvar. É os 144 mil que ele está se referindo. Perceberam isso aqui? E olha os detalhes, vamos continuar. E ele diz: 12 mil da tribo de Judá, 12 de Ruben, 12 de Gaze, 12 de Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulão, José e Benjamim. E ele diz: percebam que aqui está falando das tribos de Israel, que são 144 mil. Estes que terão seus pecados expiados nas dores de Jacó e que passarão em vida. Ok? E olha o que ele diz depois, quando eles prepararam as suas vestes. Por isso que Jesus volta no fim da grande tribulação para os resgatar. Porque as vestes foram preparadas. Como era no Antigo Testamento, e agora também vai acontecer no período da grande tribulação. Verso 9, olha o que ele diz. Depois dessas coisas, eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, ou seja, todos aqueles que se converteram na grande tribulação, tribos, povos, línguas, e estavam diante do trono. Principalmente os 144 mil, que são as tribos. Ok? E perante o Cordeiro, e olha o que ele diz: trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e todos os anciões, e todos os 4 animais,
se prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e o adoraram. E ele dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças. Honra, poder, força a nosso Deus para sempre. Amém. E olha o que ele diz. Um dos anciões me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha isso. Olha o que ele diz. E eles lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse, eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Percebam, irmãos, esses daqui são os respigas da grande tribulação. Os que ficaram. E por que eles não foram no arrebatamento? Porque as vestes não estavam limpas. E no momento que trombetas aconteceu, que houve a autorização, eles não puderam ter acesso. Vocês estão comigo até aqui? E aí só na grande tribulação é que eles irão se converter. Na grande tribulação é que eles irão lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só na grande tribulação é que serão purificados. Por quê? Porque não creram para ir em trombetas. Vocês estão comigo até aqui entendendo isso daqui ou não? A dúvida que muitos têm, pastor, que isso aqui já é depois da grande tribulação, ok? O povo que vai entrar no milênio são os espigas que ressuscitam, os mortos do Antigo Testamento também vão ressuscitar depois da grande tribulação. Só que esses que ele está citando é a multidão que vai morrer na grande tribulação, irmãos. Crendo em Jesus, que é o que eu digo para vocês. Vocês querem fazer parte disso daqui? Tem a garantia? A Bíblia cita. Ok? Por isso que eu digo para vocês, muitos se garantem dizendo: não, nós vamos passar pela grande tribulação, vamos vencer o diabo. Irmãos, a única forma de vencer é purificando as suas vestes. Da mesma forma que agora. Que é isso que muitos não entendem. A mesma forma que você vai ter para vencer a grande tribulação é a mesma que nós temos agora na graça. Só que a graça é chamada de graça. A graça é um favor imerecido. É a purificação debaixo ainda de uma liberdade, de uma purificação para no dia do arrebatamento em trombetas você conseguir subir. Com autorização. Ok? Mas aqueles que ficarem na grande tribulação, a única chance de você ser salvo é se purificar sua veste da mesma forma. Mas eis a pergunta. Se você não consegue purificar sua veste agora, na graça, ok? Sem perseguição, você vai conseguir estar entre estes. Ok? Tanto que a estrutura que a Bíblia está nos dando aqui, principalmente é se tratando de Israel. Que é as dores de Jacó. Ok? Tanto que a grande tribulação é um tratar de Deus para com Israel e para com aqueles que vão se converter na grande tribulação. Ok? Em que as duas testemunhas estarão pregando e anunciando o evangelho do reino. Será período muito difícil, de muito juízo, como nunca houve e jamais haverá coisa igual, irmãos. Então perceba que Deus ele não muda. Da mesma forma que as vestes tinham que estar limpas para ter acesso a Deus, da mesma forma agora e da mesma forma será na grande tribulação. Deus não vai mudar a forma de trabalhar. Percebeu? Só é o período da colheita. A colheita é uma só. Desde quando Jesus foi colhido, ele foi colhido como trigo, faz parte da mesma colheita. É a mesma colheita, ok? Foi a primícias, que foi Jesus ressuscitando como a primícia dos que dormem. A colheita geral, que é a colheita da igreja. Tem os respigas, que são esses que vão morrer na grande tribulação. E tem os 144 mil que serão recolhidos dos 4 cantos. É a mesma colheita, é uma colheita só. Ok? Só que vai acontecer em 4 fases diferentes. Essa é a estrutura daquilo que a Bíblia nos traz como revelação. Vocês estão comigo até aqui ou não? Vamos lá. Vamos entender então, vamos lá. Vamos por partes para você entender o que a Bíblia diz. Percebeu então que aqui são aqueles que na grande tribulação só vão se purificar lá. Só vão lavar sua veste na grande tribulação. Ok? Mas vamos entender. Por isso estão diante do trono e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, por quê? Porque passaram pela grande tribulação e tiveram fome. Nunca mais terão sede, por quê? Porque passaram pela grande tribulação e terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o sol aquecerá 7 vezes mais. Eles estarão aqui para passar por isso e nunca mais isso vai acontecer. Isso é revelação. Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida.
e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Mas percebam que em Apocalipse 16, 15, Deus vai citar as vestes, falando a respeito de antes do dia da expiação, você tem que guardar sua veste. Apocalipse 16, verso 15. Olha o que ele diz. Eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não sejam vistas suas vergonhas. Perceba que antes da grande tribulação, Deus está dizendo, guarda a tua veste. Porque se você não lavar a tua veste agora, você vai ter que lavar depois. Porque não tem forma de estar com Deus a não ser que estiver com a veste limpa. Aleluia. Perceba que esses símbolos, irmãos, sempre foi presente na autorização de acesso a Deus. Só que a igreja já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. A igreja, na verdade, ela está se aprontando, né? De acordo com a Bíblia. A igreja se apronta. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,13, que é a nossa trombeta. Okay? É a nossa autorização, a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses 4,13. Por isso que Paulo aqui está citando. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Os que morreram em Cristo, né? Para que vos não entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, que é a autorização para a igreja subir, irmãos. E os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, porque é uma autorização. Aleluia. Essa é a trombeta da igreja. Por isso que ele chama de trombeta de Deus. Aleluia. Não é a última trombeta do Apocalipse, ok? Não é a trombeta dos anúncios dos juízos do Apocalipse. É a trombeta de Deus, é uma trombeta de autorização, como já aconteceu várias vezes no Antigo Testamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque fomos autorizados a estar. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras, porque a igreja recebe autorização. Por isso que na colheita do fim dos tempos ele está dizendo justamente isso. Percebam agora. Colheita do fim dos tempos. Olheis e eis uma nuvem branca, que estava sentado sobre a nuvem, era semelhante ao Filho do Homem, Jesus. Tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E olha isso. Colheita do fim dos tempos. Ele vem colher com a foice. Ele vai estar sobre a nuvem, que é o que nós acabamos de ler em Tessalonicenses 4. E ele diz: outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a foice e cega, a hora de cegar é vinda, porque já a seara está madura. Então a colheita da seara é a colheita da igreja, colheita geral. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra e a terra foi cegada. Percebam? Então essa é a seara da autorização, da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitam, nós encontramos o Senhor nos ares, porque houve uma autorização da trombeta de Deus. A trombeta é um símbolo de autorização. Por isso que muitos ficam dizendo: não, Jesus só vai voltar para a igreja na última trombeta do Apocalipse. Irmãos, não é a mesma coisa, porque representa a autorização, ok? E ele diz em Mateus 3,12: em sua mão tem a pá, limpará a eira, recolherá no celeiro o trigo, ou seja, a autorização da igreja, o trigo. Por quê? Porque lavou a sua roupa. Por quê? Porque está atento a trombetas. E queimará a palha no fogo que nunca se apaga, aqueles que ficarem na grande tribulação. Ok? Saiu do templo que está no céu outro anjo, a qual também tinha a foice. Perceba que outro já foi com trombetas. Percebeu isso? Da mesma forma que aconteceu lá em Êxodo, trombeta, autorização, subiu. Perceba que antes de expiação tem trombetas. Ou seja, da mesma forma aqui, a colheita com a ceifa na nuvem também tem trombeta.
Já aconteceu. Colheita da trombeta aconteceu, que foi autorização. Depois ele ouviu, saiu do templo que estava no céu outro anjo, ou seja, é outro, porque aquele já foi, a qual também tinha uma foice aguda. Saiu o altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo e clamou com grande voz, aquele que tinha a foice aguda, dizendo: lança sua foice aguda, vinde aos cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E olha o que ele faz. O anjo lançou a sua foice na terra, vindimou as uvas da vinha da terra e os atirou no grande lagar da ira de Deus. O grande lagar da ira de Deus é o quê? Expiação das dores de Jacó. É a angústia de Jacó. Estão comigo ou não? Olha aí, ó. Angústia de Jacó. Lagar da ira, como queiram chamar. Perceberam isso? Lagar da ira, angústia de Jacó, expiação. Todos esses símbolos, irmãos, é símbolo de uma coisa só. Última semana de Daniel. Olha aí, aquilo que nunca houve, como Daniel citou, angústia. Como nunca houve. Jesus também cita a mesma coisa, ok? Última semana de Daniel ou grande tribulação. Todos esses símbolos são os símbolos da mesma coisa, ok? Angústia de Jacó, lagar da ira de Deus, expiação, que é a festa de expiação depois de trombetas. Perceba que trombeta sempre acontece antes. Última semana de Daniel, ok? Angústia de Jacó, grande tribulação. São símbolos da mesma coisa. Vocês estão comigo nessa noite ou não, irmãos? Perceba que assim como aconteceu lá em trombetas, que vem primeiro de expiação, aqui está acontecendo a mesma coisa. Ok? Ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitam. Ele vindima a terra, cega, colhe o trigo para o celeiro. Ao ressoar da trombeta, que é uma autorização. Estão comigo ou não? Na sua pá ele limpará a eira, recolará o trigo no seu celeiro. Quando? Ao ressoar da trombeta de Deus. Queimará a palha, as dores de Jacó. Estão comigo nessa noite ou não, irmãos? A Bíblia explica-se a si mesma, de uma forma simples, concreta. Por isso que ele está dizendo então, ressoar da trombeta de Deus. Festa de trombetas representa autorização para o quê? Para o descanso, para o júbilo. Aleluia. Só quem podia subir na festa de trombetas, quem podia ter autorização para acessar o monte. Autorização quando Moisés pede autorização também para Deus, para o povo ir. Só quem podia, quem tinha veste limpa. Aleluia. Vocês estão comigo nessa noite em nome de Jesus? Por isso que nós estamos vendo isso daqui acontecendo primeiramente com a igreja. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Apocalipse 19. Por isso que ele está dizendo isso daqui. Regozijamo-nos, alegramo-nos. Demos-lhes glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Olha isso. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e branco, resplandecente. Porque o linho fino, puro e branco é a justiça dos santos. Perceba que a igreja tem uma autorização à parte. Por quê? Porque se preparou. Aleluia. Por isso que no final da grande tribulação, Jesus está voltando com quem? Seguia nos exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Quem? A igreja. Por isso que a igreja recebe uma autorização ao ressoar da trombeta de Deus. A igreja estará no dia de trombetas, não em expiação, irmãos, porque os pecados da igreja já foram expiados. Aleluia.
Vocês estão comigo nessa noite em nome de Jesus? O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Aleluia! estejam com vocês. A igreja, que todos digam amém. Senhor Espírito, Estão comigo nessa noite em nome de Jesus? aquele que ouça, diga vem. Maranata, hora vem. O poderoso chofar. O nosso objetivo é único. O resumo que eu trago para vocês. Sejam espigas, hein? Foquem na Vamos desvendar o significado profético do chofar em trombetas, na veia. conhecido como Rosh Hashanah, uma tradição milenar que ressoa até hoje, ou cabeça do ano, né? Maranata, vem, Senhor Jesus. Em que Israel comemora o seu ano novo, no mesmo momento de trombetas. Ok? Vamos lá. Um autoexame. O som vibrante do chofar serve como um alerta, convocando os fiéis a examinarem as suas vidas e ações. Por isso que eles tinham que lavar as suas vestes. E quando o chofar tocasse, a trombeta tocasse, mostrava tão autorizados para subir. Reconhecimento é um convite para reconhecer os nossos erros cometidos e buscar arrependimento sincero, irmãos, com Deus. Aleluia. Isso que será nossas trombetas. Também é um anúncio de dias terríveis, porque ao mesmo tempo que tinha um júbilo, descanso para uns, para outros mostrava que ia ter aflição de alma. A festa de trombetas marca o prelúdio de um período sagrado de 10 dias, reconhecido como Yamim, Noraim, ou dias temíveis. Por que dias temíveis? Porque pós-trombetas vem a expiação das dores de Jacó, vem a angústia de Jacó, vem a grande tribulação, depois de trombetas. Aleluia. Um período dedicado à profunda reflexão espiritual e à reconciliação. Uma representatividade para os judeus isso aqui, tá? Trombetas. Preparação para o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Culminando o dia da expiação. O Yom Kippur, aonde busca pelo perdão, atinge o seu ápice. Por isso que a igreja tem uma autorização para subir, irmãos, primeiro. Porque os pecados da igreja já foram expiados através do sangue de Jesus da cruz. E por isso que na grande tribulação, Jacó será expiado na grande tribulação, com aflição de alma. Aleluia. Aproximação divina. Soberania. O toque do chofar reafirma a soberania de Deus sobre a criação. Misericórdia. Busca-se a misericórdia divina, reconhecendo a dependência da sua graça. Isso aqui é representatividade para os judeus, tá? Eu tô te mostrando como os judeus interpretam a estrutura da festa de trombetas, ok? Só que perceba que a igreja já reflete tudo isso. A igreja já vive a graça de Deus. A igreja já vive a plenitude da morte de Cristo na cruz. Ok? Uma conexão, um meio de estreitar um vínculo entre o homem e o seu Criador. Só que o nosso vínculo já fomos reconciliados através de Jesus da cruz. Israel ainda não tem, porque não crê em Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Aleluia. Por mais que eles querem se conectar com Deus, a verdadeira conexão só vem através de Cristo, irmãos. A qual a igreja já tem. Aleluia. Na rica tradição judaica, o som ressoante da trombeta é um canal para a aproximação com o eterno. Perceba que a igreja já tem tudo isso. Por isso que a igreja não precisa cumprir expiação. A igreja foi expiada. Aleluia. Anúncio do ano novo judaico, tá? O toque do chofar não é apenas um chamado espiritual, mas também um anúncio festivo de Rosh Hashanah, cabeça do ano, né? Que é o início do ano judaico. Este momento celebrado um novo ciclo, repleto de esperança e oportunidades para recomeçar com propósitos renovados. Por isso que Deus vai utilizar a festa de trombetas como símbolo profético da saída da igreja e do início do ciclo para com as dores de Jacó com Israel.
que é a última semana de Daniel. Ok? Assim como a igreja vai subir e todos os olhos proféticos do mundo é voltado para Israel, porque o ciclo agora será totalmente dedicado a Israel, a última semana de Daniel, que é as dores de Jacó. Estão comigo nessa noite ou não entendendo isso daqui, irmãos? Que Deus, ele alinhou tudo profeticamente. Não temos para onde correr. Aleluia. É o símbolo profético, exatamente Deus se relacionando com a igreja, para com o seu povo, que já tem a veste limpa, preparada, purificada, recebe autorização e vai, e depois começa um ciclo para Israel e para as dores de Jacó. Aleluia. Convocação à celebração. Convocação. A trombeta, em sua essência, convoca a comunidade para a celebração e as reuniões sagradas. Por isso que ao ressoar da trombeta de Deus, a noiva vai ser chamada para as bodas do Cordeiro. Aleluia! Estão comigo nessa noite ou não? Por isso que a noiva é chamada na santa convocação para as bodas do Cordeiro e em seguida, 10 dias depois, começa a expiação. O ciclo de Israel. Aleluia. Unidade simboliza a união do povo em um propósito comum da fé e devoção. Olha isso. Celebração. O som alegra os corações, marcando o início de uma festa de renovação e esperança. Perceba que a igreja vai viver tudo isso nas bodas do Cordeiro. Enquanto para Israel, que ainda não teve seus pecados expiados, será um período de expiação. Shofar no contexto bíblico, ok? Vamos lá. Eu estou resumindo tudo para vocês, ok? Já concluímos. A trombeta possui um papel significativo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Transcendendo eras e culturas, ok? Antigo Testamento era utilizado para convocar o povo, anunciar os eventos importantes como guerras, celebrar festas religiosas. Por isso que para nós também isso vai se cumprir. A igreja, no dia do arrebatamento, vai ouvir som de trombeta. Como João ouviu. Como Paulo ouviu. Todos eles, quando ouviu a igreja sendo arrebatada, eles ouviam o som de trombeta. Por isso citaram. Que não quer dizer que é a última trombeta do Apocalipse. Quer dizer juízo. Porque trombeta também era anunciado momento de guerra. Ok? Era tanto um símbolo de festividade, celebração, alegria, quanto também era motivo de guerra. Chamado para a batalha, um exemplo em Jericó, que foi anunciado antes, ok? Com Josué. Quando eles foram, lembra que eles tinham que ficar em silêncio, dar as voltas em Jericó, e no 7º dia, todos eles tinham que gritar e tocar o shofar. Era uma representatividade de juízo para Jericó. Ok? Então percebam que ao mesmo tempo que trombeta representa júbilo, descanso, para uns, para outros é juízo. Por isso que na grande tribulação também terá trombetas. Aleluia. Anúncio da lei do Monte Sinai, que foi o que nós acabamos de ver. Quando Moisés foi subir, o povo só estava autorizado a subir quando ouvisse o shofar tocar. Representatividade da igreja, que vai subir quando ouvir a trombeta de Deus. Aleluia. Sinal de coroação de reis. Oh my God. Um dos sinais também que era tocada a trombeta é quando o rei era coroado. Oh my God. E a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes. Por isso que naquele grande dia que a noiva for ter um encontro com Cristo, nós ouviremos o anúncio do som de trombeta. Aleluia. Sede fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Porque foste fiel no pouco. Aleluia. Trombeta também era utilizado para o sinal de coroação, irmãos.
Aleluia! Então no dia que nós fomos coroados, por isso que ele diz, guarda a tua coroa para que ninguém tome a tua coroa. Por isso que Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da vida eterna minha está guardada. No momento que você for receber a tua coroa, irmãos, vai ter chofar tocando, irmãos. Aleluia! Perceba que são detalhes que Deus sempre colocou como símbolos proféticos, irmãos. Não são coisas isoladas. Nós estamos vendo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, associado aos eventos escatológicos, como ressurreição dos mortos, ou seja, o dia do arrebatamento, da vinda do Senhor, nosso encontro com Ele nos ares, que também vai ter trombeta tocando. A trombeta final que anuncia o retorno de Jesus, no final da grande tribulação também vai ter trombeta tocando. O som que precede a ressurreição dos justos também vai ter trombeta tocando. Sinal da consumação dos tempos também vai ter trombeta tocando. Sinal dos juízos das 7 trombetas também vai ter trombeta tocando. Percebam por que eles erram? Porque eles fazem uma salada da profecia. Ok? Percebam que são contextos que estão acontecendo paralelos uns aos outros, ok? Que todos eles têm trombeta como anúncio de algo que está acontecendo. E o que nós devemos guardar é que a igreja vai ouvir o som da trombeta de Deus. Aleluia. Então comigo nessa noite, chofar um eco de inovação. E eu concluo. O toque do chofar na festa das trombetas é um chamado atemporal e ressoante. Reflexão espiritual. Um convite, introspecção profunda o autoexame. Ok? Porque eles sabiam que Yom Kippur estava para acontecer. Expiação. Por isso que a trombeta levava eles a refletir em todos os pecados que haviam cometido durante aquele ano. E no dia do perdão alcançava o perdão de Deus, ok? Isso que deve ser uma representatividade para você também. Um autoexame. Novo começo. Marca o início de um novo ciclo. Cheio de esperança e oportunidade. Porque é comemorado o Ano Novo Judeu. Né? Só que para nós vamos comemorar uma nova vida com Cristo. Em que nós teremos um corpo glorificado. Arrependimento sincero. Uma iniciativa à busca pelo perdão. E a retificação de condutas. Ou seja, eu mudo meu comportamento, eu me transformo através do Espírito Santo. Uma conexão com Deus que fortalece o vínculo com o Criador em um ato de humildade. E isso só é possível através de Jesus. Só é possível através de Cristo. Ok? Escatologia na veia. Aleluia. Estão comigo nessa noite? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Flabuco colocou aí. Você acha que pelos acontecimentos tem possibilidade do arrebatamento ser na próxima festa de trombetas? Irmãos, pode acontecer a qualquer momento, ok? Porque a última festa de trombeta que vai acontecer é uma marcação de autorização da igreja entrar. Ok? Porque a partir do momento que a igreja subir, o mundo vai mudar o status quo. É um novo ciclo. A última cerimonial será um novo tipo de governo. Ok? Por isso que representa trombetas real, a última festa de trombetas representa o dia do arrebatamento, que ninguém sabe o dia nem a hora. Não estamos limitados à festa de trombeta de Israel, porque agora a autorização é da igreja. Conseguiu entender? A festa agora, a representatividade de trombetas é para a igreja, não é para Israel. Israel vai ter que passar por expiação. Ok? Por isso que Jesus ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Aquele que ouça, diga, vem. Estão comigo nessa noite? Senhor Jesus, eu não... Por isso que Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Por quê? Porque agora é uma representatividade para a igreja, não mais para Israel. Escatologia. Ok? Israel terá que passar pela expiação. Não tem alternativa. Estão comigo nessa noite? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus cumpriu todas as festas. Páscoa, morreu como cordeiro pascual. Ficou sepultado como pão que desceu do céu. Pão asmo. Ressuscitou em primícia.
O Espírito desceu sobre a igreja no Pentecoste. Desde então estamos no tempo de intervalo, em que ninguém sabe o dia nem a hora, que vai se cumprir trombetas como autorização para a igreja que está com a roupa já purificada subir. Depois Deus trará um tratar na angústia de Jacó, para expiação das dores de Jacó. E depois nós estaremos tabernaculando com ele durante 1000 anos aqui na terra. Percebam que Deus sincronizou tudo de acordo com as festas. Só que a festa de trombeta que vai acontecer para a igreja, ninguém sabe o dia e nem a hora. Você só tem que estar preparado. E fechar de olhos ao Aleluia. trombeta, pois a trombeta soará. Aleluia. Suscitarão incorruptíveis e nós seremos Estão comigo nessa noite? necessário que aquilo que é corruptível. Festa de trombetas. De uma vez por todas, agora vocês entenderam que trombetas para nós representa a autorização. Quando, porém, E depois de trombetas vem expiação, que será as dores de Jacó. mortal de mortal, Aleluia. então se cumpre. Estão comigo nessa noite? Está escrita a Glória a teu nome, Jesus. pela vitória. Onde está, ó morte? A sua vitória. Onde está, ó morte? Aleluia. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Escatologia, Glória a Jesus. escatologia na veia, escatologia na veia. Que você guarde as palavras de uma vez por todas e consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus cumpriu como Cordeiro Pascual, que foi o sacrifício e libertação. Como foi no Egito, fez conosco, que é a igreja que aceitamos. Pois asmos quer dizer separação e santidade. Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Já cumpriu os pães asmos. Ele ressuscitou como primícia dos que dormem, que é a consagração de toda a colheita, ok? A primícia. Qual que é a colheita que vai acontecer? Através daqueles que têm o selo do Espírito Santo que desceu em Pentecostes. Quando que a colheita geral acontece? Em trombetas, que é a autorização para subir, que é júbilo. E a noiva de Depois do júbilo, 10 dias, no 10º dia do 7º mês, tem a expiação, que quer dizer aflição de alma, que é a angústia de Jacó. Depois da angústia de Jacó, no final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja para instituir o seu tabernáculo, que é a habitação de Deus com os homens, durante 1000 anos.